Uma mulher em extrema pobreza luta para alimentar suas filhas pequenas. Ela se oferece para cortar a grama de uma mansão em troca de comida, mas o que parece ser um simples favor se transforma em um vínculo inesperado. O dono da mansão, um homem solitário e reservado, verá sua vida transformada por esse gesto. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol de Belo Horizonte queimava forte naquela tarde de março, e Daniela sentia cada gota de suor escorrer pelo rosto enquanto caminhava pelas ruas arborizadas do bairro Mangabeiras. Seus pés doíam dentro dos tênis velhos e desgastados, e o peso das duas meninas em seus braços parecia aumentar a cada quarteirão. Sofia e Helena, suas filhas gêmeas de 5 anos, estavam quietas demais, um silêncio que só as crianças com fome conhecem. Aquele silêncio que não vem da paz, mas do cansaço e da resignação precoce. Daniela não era de Belo Horizonte. Tinha vindo de uma cidade pequena do interior de Minas, cheia de sonhos e esperanças, acreditando que na capital encontraria oportunidades. Mas a vida na cidade grande se mostrou muito mais cruel do que imaginava. O pai das meninas, Rafael, havia desaparecido quando descobriu a gravidez. Simplesmente sumiu, deixando apenas uma mensagem dizendo que não estava preparado para ser pai. Daniela tinha apenas 23 anos na época, grávida de gêmeas, sozinha numa cidade onde mal conhecia alguém. Os primeiros anos foram uma luta constante. Trabalhou em tudo que conseguiu, faxina, vendas, atendimento em lanchonetes, mas cuidar de 2 bebês sozinha era caro, muito caro. O aluguel do quartinho onde morava consumia quase todo o seu salário, e quando as meninas ficavam doentes precisava faltar ao trabalho. Foi demitida 3 vezes por isso. A última vez, há 2 meses, foi a gota d'água. O dinheiro do aluguel acabou, e a proprietária, uma senhora sem paciência, colocou suas poucas coisas na rua. Desde então, Daniela e as gêmeas viviam nas ruas, dormindo em praças, às vezes conseguindo abrigo temporário em alguma instituição de caridade. Mas Daniela tinha um orgulho ferido, que não a deixava apenas pedir esmolas. Ela queria trabalhar, queria ganhar seu pão com dignidade. Todos os dias acordava cedo e procurava trabalho, oferecendo seus serviços em troca de comida ou alguns trocados. Mas as portas se fechavam quando viam as 2 meninas agarradas às suas pernas. Ninguém queria contratar uma mãe solteira com filhos pequenos. Naquele dia específico, depois de mais uma manhã de rejeições, Daniela havia decidido tentar nos bairros mais nobres da cidade. Talvez lá, onde as pessoas tinham mais recursos, alguém pudesse dar uma chance. Foi assim que chegou ao Mangabeiras, um bairro conhecido pelas mansões luxuosas e ruas limpas. Cada casa era maior que a outra, com jardins bem cuidados e muros altos. Daniela sentia-se pequena ali, como se não pertencesse àquele mundo. Estava quase desistindo quando viu a casa. Era diferente das outras, apesar de igualmente grande. Havia algo de abandonado nela, como se a vida tivesse parado ali há muito tempo. O jardim estava crescido, com um mato alto cobrindo o que deveria ser um gramado bonito. Os muros eram altos, mas o portão de ferro tinha pequenas frestas por onde se podia ver a casa. Era uma construção antiga, de 2 andares, com janelas grandes e uma varanda espaçosa. Mas havia algo de melancólico ali, uma tristeza que parecia emanar das paredes. Daniela respirou fundo. As meninas pesavam tanto em seus braços que ela mal conseguia mais carregá-las. Sofia começou a choramingar baixinho, dizendo que estava com fome. Helena apenas a olhava com aqueles olhos grandes e escuros, quieta demais para uma criança de 5 anos. Aquele olhar partia o coração de Daniela todos os dias. Ela tocou a campainha. O som ecoou do outro lado do muro e, por um momento, Daniela pensou que ninguém atenderia. Estava prestes a ir embora quando ouviu passos. Passos lentos, pesados de alguém que não tinha pressa ou não queria ser incomodado. A porta se abriu e um homem apareceu. Juliano tinha 38 anos, mas parecia mais velho. Não pela aparência física, mas pelo peso que carregava nos olhos. Era alto, de ombros largos,
cabelos escuros ligeiramente bagunçados e uma barba por fazer de alguns dias. Usava uma camiseta simples e calça de moletom, roupas de quem não esperava visitas. Seus olhos castanhos tinham aquela cor vazia de quem há muito tempo desistiu de esperar algo da vida. Ele olhou para Daniela e as meninas com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Não estava acostumado a receber ninguém. Fazia anos que vivia sozinho naquela casa grande, evitando ao máximo qualquer tipo de contato social. Sua rotina era simples e previsível. Acordava, tomava café, lia o jornal, trabalhava em casa com traduções de textos técnicos e passava o resto do dia entre livros e silêncio. Era uma vida vazia, mas ele tinha escolhido assim. Daniela tentou sorrir, mas seu rosto estava tão cansado que foi mais uma careta. Ela limpou a garganta antes de falar, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Boa tarde, senhor. Me desculpe incomodar. Eu vi que o jardim da sua casa está precisando de uma mãozinha e queria oferecer meus serviços. Posso cortar a grama, arrancar o mato, deixar tudo bonitinho. Não precisa me pagar em dinheiro. Pode ser com comida mesmo. Qualquer coisa serve. Juliano a olhou de cima a baixo. Via-se que ela estava em situação difícil. As roupas, apesar de limpas, estavam surradas. As meninas nos braços pareciam exaustas. Havia algo de desesperado naqueles olhos, mas também uma dignidade ferida que ele reconhecia. Não era alguém pedindo esmola. Era alguém oferecendo trabalho em troca de sustento. Ele deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta e voltado para sua rotina solitária. Mas algo naquela cena o incomodou de um jeito que não conseguia explicar. Talvez fosse o olhar das crianças. Talvez fosse a determinação da mulher, mesmo estando claramente no limite de suas forças. Ou talvez fosse apenas o peso da própria solidão, que naquele momento parecia sufocar mais do que de costume. Tudo bem, ele disse, sua voz rouca de quem fala pouco. O cortador de grama está na garagem lateral. A chave está na fechadura. Pode usar. Daniela sentiu uma onda de alívio tão grande que quase desabou ali mesmo. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada mesmo. Eu prometo que vou fazer um bom trabalho. Juliano apenas assentiu com a cabeça e voltou para dentro de casa, fechando a porta atrás de si. Ele não queria se envolver. Não queria conversa. Apenas queria que aquilo acabasse logo para que pudesse voltar à sua paz. Daniela colocou as meninas sentadas à sombra de uma árvore, próximas ao portão. Deu a elas uma garrafinha de água que sempre carregava na bolsa surrada e as fez prometer que ficariam quietinhas ali. As meninas acenaram com a cabeça, obedientes demais para crianças tão pequenas. A garagem lateral estava aberta, como Juliano havia dito. O cortador de grama era velho, daqueles manuais que funcionam com força braçal. Pesado e enferrujado. Daniela suspirou. Não seria fácil, mas ela já tinha passado por coisa pior. Começou a empurrar o equipamento pelo jardim, sentindo cada músculo do corpo protestar. O sol estava no pico agora, queimando sem misericórdia. O mato estava alto, difícil de cortar. A cada passada, Daniela sentia as forças diminuírem, mas não podia parar. Aquela era sua chance de conseguir comida para as meninas. Não podia desperdiçar. Lá dentro da casa, Juliano tentava voltar ao trabalho. Havia um texto em inglês esperando para ser traduzido, um manual técnico sobre engenharia civil. Mas não conseguia se concentrar. Levantou-se e foi até a janela da sala, de onde podia ver o jardim frontal. A mulher estava ali, empurrando o velho cortador com dificuldade. Via-se que estava no limite, mas não parava. As duas meninas continuavam sentadas à sombra, quietas, observando a mãe trabalhar. Juliano sentiu um aperto no peito que não sentia há anos. Tentou ignorar, voltou para o computador, mas a imagem daquela mulher trabalhando sob o sol forte não saía de sua cabeça. Ele se levantou novamente e foi até a cozinha. Abriu a geladeira e viu que tinha algumas coisas: pão, queijo, presunto, suco, frutas. Fazia suas compras pela internet e sempre tinha comida sobrando porque comia pouco. Preparou alguns sanduíches, colocou frutas numa tigela
encheu copos com suco de laranja, colocou tudo numa bandeja e saiu pela porta da frente. Daniela estava concentrada no trabalho e não o viu se aproximar. As meninas, porém, o viram e seus olhos se arregalaram ao ver a comida. "Moça!" ele chamou, e Daniela se virou assustada. Estava com o rosto vermelho, suada, claramente passando mal do calor. "Pare um pouco. Venha comer alguma coisa." Daniela hesitou. Não queria parecer fraca. Não queria que ele pensasse que não conseguia fazer o trabalho. Mas Sofia e Helena já tinham se levantado e caminhado até Juliano, olhando a bandeja com aquela fome desesperada que parte o coração de qualquer um. "Por favor, venha. As crianças precisam comer", Juliano insistiu, sua voz um pouco mais suave. Daniela largou o cortador e caminhou até eles, sentindo as pernas bambas. Juliano indicou uma mesa e cadeiras que havia na varanda coberta. Daniela sentou-se com as meninas e pela primeira vez em dias comeram uma refeição decente. Os sanduíches desapareceram em minutos, as frutas foram devoradas. O suco foi bebido até a última gota. Juliano observava de pé, encostado na parede da varanda, sem saber muito bem o que fazer. Não era acostumado com isso, com pessoas em sua casa, com crianças, com essa sensação estranha de estar sendo útil para alguém. "Como você se chama?" ele perguntou, quebrando o silêncio. "Daniela", ela respondeu, limpando a boca com um guardanapo de papel. "E essas são Sofia e Helena. São gêmeas", ele observou, e era mais uma afirmação que uma pergunta. "Sim, idênticas." Daniela sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado, mas genuíno. "Às vezes nem eu consigo diferenciá-las quando estão de costas." "Quantos anos têm?" 5. Vão completar 6 em julho." Juliano assentiu e um silêncio constrangedor se instalou. Ele não sabia conversar com pessoas. Fazia tanto tempo que vivia isolado, que havia perdido a prática da socialização básica. Daniela percebeu o desconforto e se levantou. "Obrigada pela comida, senhor. Foi muito gentil. Vou voltar ao trabalho agora." "Juliano", ele disse de repente. "Meu nome é Juliano." "Obrigada, Juliano", ela repetiu, dessa vez usando o nome dele. Daniela voltou ao jardim, mas Juliano percebeu que ela estava ainda mais devagar. O sol, a comida pesada no estômago vazio, o cansaço acumulado, tudo estava cobrando seu preço. Ela começou a cambalear, segurando-se no cortador de grama para não cair. Algo dentro de Juliano se rompeu naquele momento. Ele não conseguiu mais ficar parado, apenas observando. Desceu os degraus da varanda e caminhou até ela. Daniela o viu se aproximando e tentou se recompor, mas era tarde. As pernas cederam e ela começou a cair. Juliano a segurou pelos braços, firme, mas cuidadoso. "Chega", ele disse, sua voz soando mais dura do que pretendia. "Você vai se matar trabalhando assim no sol. Entre na casa, precisa descansar." "Mas eu ainda não terminei o jardim", Daniela protestou fracamente. "Não importa. Entre na casa. Agora." Não era um pedido, era uma ordem, mas havia algo de preocupação genuína ali que fez Daniela obedecer. Juliano a guiou até dentro da casa, as meninas seguindo atrás. A sala era grande, com móveis antigos mas bonitos, uma estante enorme cheia de livros e uma televisão que parecia não ser usada há tempos. Tudo estava limpo, mas havia um ar de abandono, como se aquela casa não soubesse mais o que era ser um lar. Juliano indicou o sofá e Daniela se sentou, sentindo o corpo inteiro doer. As meninas se acomodaram ao lado dela, grudadas como sempre. Juliano desapareceu por um momento e voltou com um copo de água gelada e uma toalha úmida. "Beba devagar e passe isso no rosto. Você está com insolação." Daniela obedeceu, sentindo o alívio imediato da água fresca. Juliano ficou ali, de pé, sem saber o que fazer com as mãos, claramente desconfortável com a situação, mas incapaz de simplesmente ignorá-la. "Onde vocês estão morando?" ele perguntou, e imediatamente se arrependeu. Não queria saber, não queria se envolver. Mas a pergunta já tinha saído. Daniela hesitou. Tinha vergonha de admitir, vergonha de que ele soubesse a verdade,
mas estava cansada demais para mentir. Nas ruas, a gente perdeu nossa casa há 2 meses. Tenho procurado emprego, mas ninguém quer contratar alguém com filhos pequenos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Juliano olhou para as meninas, que agora dormiam encostadas na mãe, exaustas. Olhou para Daniela, que mantinha os olhos baixos, claramente envergonhada. Ele deveria ter permanecido calado. Deveria ter dito que lamentava, mas que não podia ajudar. Deveria ter mantido sua política de não envolvimento com nada nem ninguém. Mas as palavras que saíram de sua boca foram outras. Tem um quarto vago no andar de cima. Vocês podem ficar essa noite. Amanhã a gente vê o que fazer. Daniela ergueu os olhos rapidamente, incrédula. O Juliano está falando sério? Não costumo brincar com essas coisas. Ele respondeu, já se arrependendo, mas incapaz de voltar atrás. É só por essa noite. Amanhã você descansa, come direito e aí vê o que vai fazer. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Daniela. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo. Fazia tanto tempo que alguém não mostrava nem um pingo de bondade para ela que tinha esquecido como era essa sensação. Obrigada. Foi tudo que conseguiu dizer, a voz embargada. Obrigada, Juliano. Ele apenas assentiu, desconfortável com a gratidão, e se afastou. O quarto fica no final do corredor do andar de cima. Tem um banheiro ao lado. Pode usar o que precisar. Vou preparar algo para o jantar. Daniela pegou as meninas adormecidas no colo, uma em cada braço, e subiu as escadas que Juliano havia indicado. O quarto era simples, mas limpo, com uma cama de casal, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para o jardim. Dos fundos. Havia poeira acumulada, sinal de que ninguém usava aquele espaço há muito tempo, mas para Daniela parecia um palácio. Ela deitou as meninas na cama e elas nem se mexeram, tão cansadas estavam. Daniela então foi até o banheiro e se olhou no espelho. O que viu a assustou. Estava irreconhecível. O rosto queimado de sol, os olhos fundos, os cabelos desgrenhados, as roupas sujas de terra e suor. Tinha apenas 28 anos, mas parecia ter 40. Abriu o chuveiro e deixou a água fria cair sobre o corpo, lavando a sujeira, o cansaço, a humilhação dos últimos meses. Chorou debaixo d'água, deixando que o barulho do chuveiro abafasse seus soluços. Quanto tempo fazia que não tomava um banho decente? Quanto tempo fazia que não dormia numa cama? Quanto tempo fazia que não se sentia segura? Quando saiu do banheiro, encontrou roupas limpas dobradas sobre a cama. Uma camiseta grande e uma calça de moletom, claramente de homem, mas limpas e cheirosas. Daniela as vestiu, sentindo-se humana pela primeira vez em semanas. As roupas eram enormes nela, mas eram confortáveis. Desceu as escadas devagar, seguindo o cheiro de comida que vinha da cozinha. Juliano estava lá, mexendo algo numa panela. Havia posto a mesa com pratos, talheres, copos. Tudo simples, mas feito com cuidado. As meninas? Ele perguntou sem se virar. Dormindo. Estavam exaustas. Melhor assim, deixa elas descansarem. Vou subir comida para elas mais tarde, se acordarem. Daniela se sentou à mesa, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Juliano serviu o jantar. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Uma refeição simples, mas para Daniela era um banquete. Comeram em silêncio. Juliano não era de conversar e Daniela estava cansada demais para tentar. Mas era um silêncio confortável, não constrangedor. Depois do jantar, Juliano recolheu os pratos e lavou a louça. Daniela tentou ajudar, mas ele fez um gesto para que ficasse sentada. Você trabalhou muito hoje. Descanse. Quando terminou, ele se virou para ela. O quarto é seu por essa noite. Amanhã, a gente conversa sobre o que você vai fazer. Por que está fazendo isso? Daniela perguntou de repente. A pergunta a surpreendeu tanto quanto a ele, mas precisava saber. Juliano ficou parado por um momento pensando na resposta. Por que estava fazendo isso? Ele mesmo não sabia. Talvez fosse porque reconhecia nela algo de si mesmo. A solidão, o desespero, a sensação de estar à deriva num mundo que não se importa. Ou talvez fosse simplesmente porque pela primeira vez em anos se sentia útil para alguém. Não sei, ele respondeu honestamente.
Mas você e suas filhas precisam de ajuda, e eu tenho espaço sobrando. É só isso. Não era só isso e ambos sabiam, mas naquele momento aquela resposta era suficiente. Daniela subiu para o quarto, onde as meninas ainda dormiam profundamente. Deitou-se ao lado delas na cama macia, sentindo o corpo afundar no colchão confortável. Pela primeira vez em meses, fechou os olhos sem medo do que o amanhã traria. Não. Sabia quanto tempo aquilo duraria. Não sabia se Juliano mudaria de ideia pela manhã. Mas naquela noite, ela e suas filhas estavam seguras, alimentadas e abrigadas. E por hora, era tudo o que precisava. Daniela acordou sobressaltada, desorientada por um momento. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quarto desconhecido. Por alguns segundos, seu coração acelerou em pânico, até que tudo voltou à sua memória. A casa de Juliano, o jardim, o convite para ficar à noite. Ela se virou e viu as meninas ainda dormindo profundamente ao seu lado, os rostinhos tranquilos, finalmente descansadas depois de tantas noites em praças e calçadas. Olhou o relógio na parede. 9 da manhã. Fazia anos que não dormia até essa hora. Na rua, acordava ao nascer do sol, com o barulho do movimento da cidade. Levantou-se com cuidado para não acordar Sofia e Helena e desceu as escadas devagar. A casa estava em silêncio, mas havia um cheiro de café fresco vindo da cozinha. Juliano estava sentado à mesa, lendo o jornal como fazia todas as manhãs. Ergueu os olhos quando ela entrou e apenas acenou com a cabeça em cumprimento. Na mesa havia pão francês, manteiga, queijo, frutas e um bule de café fumegante. Era uma cena tão comum, tão doméstica, mas para Daniela parecia surreal. "Bom dia", ela disse, sua voz ainda rouca de sono. "Bom dia. Café?" ele ofereceu, já pegando uma xícara. "Por favor." Sentaram-se em silêncio. Juliano voltou ao jornal. E Daniela comeu devagar, ainda com a sensação estranha de estar ali. Depois de alguns minutos, ele dobrou o jornal e a olhou diretamente. "Sobre ontem. A oferta era para uma noite, mas..." Ele hesitou, como se as palavras custassem a sair. "Você pode ficar mais tempo, alguns dias, até conseguir se reorganizar." Daniela quase deixou a xícara cair. "Está falando sério? A casa é grande, só eu aqui, tem espaço sobrando." Ele respondeu, evitando o olhar dela. "Mas tem condições. Você ajuda a manter a casa limpa e organizada. Cozinha, limpa, essas coisas. Em troca, tem teto e comida. É um acordo justo." "Mais que justo", Daniela disse rapidamente. "Eu aceito. Pode deixar que vou cuidar de tudo. Prometo que não vai se arrepender." Juliano apenas assentiu e se levantou. "Vou trabalhar no escritório. Qualquer coisa que precisar pode usar. A cozinha, a lavanderia, tudo. Só peço que respeite meu espaço de trabalho." A porta no final do corredor do térreo. "Pode deixar. E Juliano, obrigada, de verdade." Ele acenou com a mão como se fosse algo sem importância e subiu as escadas. Mas não era sem importância, e ambos sabiam disso. Para Daniela, era a diferença entre a sobrevivência e o desespero. Para Juliano, era algo que ele ainda não conseguia nomear. Os primeiros dias foram de adaptação. Daniela acordava cedo, preparava café da manhã, cuidava das meninas e começava a explorar a casa. Era enorme, com 3 quartos, 2 banheiros, uma sala grande, cozinha espaçosa, área de serviço completa e até uma biblioteca no 2º andar. Mas tudo estava coberto por uma camada sutil de abandono. Não era sujeira propriamente dita, mas a falta de vida, de cuidado, de atenção. Juliano vivia ali há 6 anos, desde que herdou a casa de um tio distante que não tinha filhos. Antes disso, morava num apartamento pequeno no centro. A casa tinha sido uma dádiva financeira, mas também uma prisão emocional. Era grande demais para uma pessoa só, cheia de cômodos vazios que ecoavam sua solidão. Daniela começou devagar. Limpou a cozinha a fundo, organizou os armários, jogou fora a comida vencida que Juliano nem sabia que tinha. Lavou as cortinas da sala que há anos não eram tocadas. Aspirou os tapetes, limpou as janelas, deixando a luz do sol entrar de verdade pela primeira vez em muito tempo. A cada dia, escolhia um cômodo para cuidar, transformando aquele espaço aos poucos. As meninas, Sofia e Helena,
Aos poucos iam perdendo aquele ar assustado de quem viveu tanto tempo na insegurança. Começaram a explorar a casa, a brincar no jardim dos fundos, a rir mais alto. Juliano as observava de longe, da janela do escritório, e aqueles sons infantis traziam uma estranheza à casa, que há tanto tempo vivia em silêncio. Uma manhã, Daniela acordou determinada a enfrentar o jardim que havia começado e não terminado. O dia estava fresco, perfeito para trabalhar ao ar livre. Enquanto as meninas brincavam com bonecas velhas que Daniela improvisou com panos e barbante, ela pegou o cortador de grama e voltou ao trabalho. Dessa vez, porém, estava alimentada, descansada, forte. O trabalho fluiu melhor, e em algumas horas, o jardim frontal estava transformado. O mato alto deu lugar a um gramado irregular, mas limpo. As flores que estavam sufocadas pelo mato voltaram a aparecer. Até a casa. Parecia diferente, mais acolhedora. Juliano viu da janela a transformação. Algo em seu peito se apertou, uma sensação estranha que não conseguia identificar. Era como se a casa estivesse acordando de um longo sono, e ele não sabia se isso era bom ou assustador. À tarde, quando entrou na cozinha para pegar água, encontrou uma cena que o paralisou na porta. Daniela estava na pia, de costas, cantarolando baixinho enquanto lavava a louça. Na mesa, Sofia e Helena desenhavam em folhas de papel que ele nem sabia que tinha na casa, usando canetas coloridas que provavelmente Daniela tinha guardado de alguma época melhor. O cheiro de bolo no forno preenchia o ar. Era uma cena tão comum, tão trivial, mas para Juliano era quase alienígena. Ele não sabia que sua casa podia parecer assim, viva. Fiz um bolo simples, Daniela disse sem se virar, como se sentisse a presença dele. Pensei que ia gostar de comer com café. Não precisava, ele respondeu, mas sua voz não tinha convicção. Eu quis fazer. É o mínimo depois de tudo. As semanas foram passando e a rotina foi se estabelecendo. Daniela acordava antes de Juliano, preparava café, acordava as meninas. Eles tomavam café juntos, em silêncio na maioria das vezes, mas um silêncio que foi se tornando menos desconfortável. Juliano subia para o escritório para trabalhar. Daniela cuidava da casa e das meninas. No almoço, ela preparava refeições simples, mas gostosas, e ele descia para comer. À tarde, mais trabalho para ele, mais cuidados da casa para ela. À noite, jantavam juntos, e depois cada um ia para seu espaço. Mas algo estava mudando. Juliano percebia. A casa não era mais aquele espaço vazio e silencioso. Havia vida ali agora. O som das meninas brincando, a música que Daniela colocava baixinho enquanto limpava, o cheiro de comida caseira, as flores que ela comprou com o pouco dinheiro que tinha guardado para enfeitar a mesa. Pequenas coisas, mas que transformavam tudo. Uma noite, Juliano desceu para pegar água e encontrou Daniela na sala, sentada no sofá, olhando pela janela. As meninas já dormiam. Ela parecia perdida em pensamentos, uma expressão melancólica no rosto que ele reconhecia bem. Era a mesma expressão que via no espelho todos os dias. Não consegue dormir? Ele perguntou, e ela se assustou com a voz dele. Ah, Juliano, não ouvi você descer. Desculpa, não queria incomodar. Não está incomodando. A casa é sua também agora. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar nelas, e ambos ficaram surpresos. Daniela sorriu levemente. Obrigada por dizer isso, mas a gente sabe que é temporário. Não quero abusar da sua generosidade. Juliano se sentou na poltrona oposta, segurando o copo de água. Para onde você iria? Já pensou nisso? Todos os dias. Tenho procurado emprego pela internet, mandado currículos, mas... Ela suspirou. Ninguém responde. E mesmo que respondessem, teria que arranjar alguém para cuidar das meninas enquanto trabalho. E isso custa caro. E a família? Os pais das meninas? O rosto de Daniela se fechou imediatamente. Não tenho ninguém. Meus pais já se foram, não tenho irmãos. E o pai delas não está na nossa vida. Juliano percebeu que havia tocado numa ferida e mudou de assunto. As meninas estão diferentes, mais felizes. O rosto de Daniela se iluminou. Estão mesmo, não estão?
É incrível o que um pouco de estabilidade faz para uma criança. Elas finalmente podem ser crianças de novo. Você é uma boa mãe, Juliano disse, e foi sincero. Tento ser, nem sempre consigo, ela respondeu a voz baixa. Houve momentos em que pensei em desistir, sabe? Em entregá-las para adoção para que tivessem uma vida melhor. Mas não consegui, elas são tudo o que tenho. Aquela conversa foi a primeira de muitas. Aos poucos, Juliano começou a descer mais vezes à sala à noite, e as conversas se tornaram menos tensas, mais naturais. Daniela falava sobre as meninas, sobre sua cidade natal, sobre seus sonhos de um dia ter uma vida estável. Juliano falava menos, mas ocasionalmente compartilhava pequenas coisas sobre seu trabalho, sobre os livros que lia, sobre a casa. Mas Juliano nunca falava sobre seu passado, sobre o que o tinha levado àquele isolamento autoimposto, sobre a tristeza que carregava nos olhos. E Daniela não perguntava, respeitando aquela fronteira invisível que ele havia estabelecido. Um dia, Daniela estava organizando a biblioteca no segundo andar quando encontrou uma fotografia entre as páginas de um livro. Era uma foto antiga, de uns 10 anos atrás, de Juliano muito mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher bonita de cabelos longos e um menino pequeno. Os três pareciam felizes, numa praia em algum lugar. Daniela olhou a foto por um longo momento, sentindo que havia acabado de descobrir algo importante. Juliano tinha uma família. Onde estavam agora? O que havia acontecido? Ela guardou a foto exatamente onde a encontrou entre as páginas do livro e não mencionou nada. Mas agora entendia. Entendia a tristeza, o isolamento, o jeito como ele se afastava sempre que as coisas pareciam ficar muito íntimas. Ele tinha perdido alguém. Talvez todos. E aquela perda o havia mudado para sempre. A vida na casa continuou seu ritmo. Daniela tinha transformado completamente o espaço. Agora, além de limpa, a casa tinha cor, tinha vida. Ela havia costurado cortinas novas com tecidos que conseguiu em promoção, pintou alguns vasos velhos que encontrou no porão e plantou flores, reorganizou os móveis da sala para que ficasse mais aconchegante. Sofia e Helena tinham transformado um dos quartos vazios em espaço de brincar, com desenhos colados nas paredes e brinquedos improvisados espalhados pelo chão. Juliano observava tudo aquilo com sentimentos misturados. Por um lado gostava. Gostava de acordar com cheiro de café fresco, de ter alguém perguntando como foi seu dia, de ouvir risadas infantis ecoando pelos corredores. Por outro lado, estava assustado. Assustado porque aquilo tudo era temporário. Assustado porque estava se acostumando. Assustado porque pela primeira vez em 6 anos não se sentia completamente sozinho. E esse medo foi crescendo. Quanto mais os dias passavam, mais Juliano percebia que estava se apegando. Apegando-se às meninas que o cumprimentavam toda manhã com sorrisos tímidos. Apegando-se ao modo como Daniela sempre deixava seu café na temperatura perfeita. Apegando-se aos pequenos gestos de cuidado, como quando ela lavava suas roupas junto com as dela, ou quando deixava um bilhete na geladeira dizendo que a comida estava pronta para ele esquentar. Estava se apegando, e isso o aterrorizava. Porque a última vez que se permitiu se apegar a alguém, a última vez que se permitiu amar, ele perdeu tudo. E a dor tinha sido tão grande que jurou nunca mais passar por isso. Por isso tinha se isolado. Por isso tinha escolhido viver sozinho, para nunca mais sentir aquela dor. Mas agora, 6 anos depois, aqui estava ele, começando a sentir de novo, começando a se importar, começando a ter medo de perder. Uma tarde, voltando de uma ida rápida ao mercado, Juliano encontrou Daniela no jardim com as meninas. Elas estavam plantando flores, as mãos sujas de terra, rindo juntas. A luz do sol filtrava pelos galhos das árvores, iluminando a cena com uma suavidade dourada. Por um momento, Juliano apenas ficou ali parado, olhando, e sentiu algo se romper dentro dele. Não era dor, não era tristeza, era medo. Medo puro e paralisante. Medo de que aquela cena se tornasse permanente em sua mente. Medo de que, quando Daniela e as meninas fossem embora, porque eventualmente iriam,
Aquela casa voltaria a ser o que sempre foi: vazia. E agora que conhecia a diferença, agora que sabia como era ter vida ali, o vazio seria insuportável. Naquela noite, Juliano foi mais seco que o normal. Respondeu às perguntas de Daniela com monossílabos, comeu rápido e subiu para o quarto. Daniela ficou confusa, sem entender o que tinha mudado. Tudo estava bem pela manhã. O que havia acontecido? Nos dias seguintes, Juliano começou a se afastar. Passava mais tempo trancado no escritório, pulava refeições dizendo que estava ocupado, evitava contato visual. Daniela sentia a mudança e não sabia o que fazer. Tentou conversar algumas vezes, mas ele sempre desconversava ou mudava de assunto. As meninas também perceberam. "Mamãe, o tio Juliano está bravo com a gente?" Sofia perguntou uma noite, enquanto Daniela as colocava para dormir. "Não, meu amor. Ele só está ocupado com trabalho." Daniela mentiu, beijando a testa da filha. Mas ela sabia que não era verdade. Algo tinha mudado, e ela não sabia o quê. Começou a se questionar se tinha feito algo errado, se havia ultrapassado algum limite sem perceber. A insegurança que sempre carregou voltou com força total. Talvez Juliano estivesse cansado delas ali. Talvez quisesse sua casa de volta, seu silêncio de volta, sua solidão de volta. Uma noite, incapaz de dormir, Daniela desceu para a cozinha. Encontrou Juliano ali, sentado no escuro, apenas a luz da lua entrando pela janela. Ele parecia perdido em pensamentos, um copo de uísque pela metade na mão. Ela hesitou na porta pensando em voltar, mas ele a viu. "Desculpa, não queria incomodar", ela disse. "Não está incomodando." A voz dele soou cansada. "Senta." Daniela sentou-se à mesa em frente a ele. Ficaram em silêncio por um momento, apenas o som distante de carros passando na rua quebrando o silêncio. "Eu fiz alguma coisa?" Daniela finalmente perguntou. "Você está diferente comigo. Se eu fiz algo que te incomodou, por favor me diga." Juliano tomou um gole do uísque antes de responder. "Você não fez nada, o problema sou eu. Quer falar sobre isso?" "Não." A resposta foi direta, mas não agressiva. "Tudo bem. Mas, Juliano, se você quer que a gente vá embora, pode falar, eu vou entender. Já ficamos muito tempo aqui, deve estar cansado de ter tanta gente na sua casa." "Não é isso," ele respondeu rapidamente, talvez rápido demais. "Então o que é?" Juliano ficou em silêncio por tanto tempo que Daniela pensou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, carregada de uma emoção que ele tentava conter. "É que vocês vão embora. Eventualmente, vão embora. Você vai conseguir um emprego, vai achar um lugar para morar e vão embora. E quando isso acontecer, essa casa vai voltar a ser o que sempre foi, vazia. Só que agora eu sei a diferença. Agora eu sei como é ter vida aqui. E quando vocês forem embora, vai ser pior do que era antes." Daniela ficou sem palavras. Não esperava essa confissão, essa vulnerabilidade. Estendeu a mão através da mesa e tocou a de Juliano levemente. "Não precisa ser assim. A gente não precisa ir embora. A gente pode ficar." "Não pode," ele respondeu, sua voz áspera. "Tudo é temporário. Eu aprendi isso da pior forma possível. Nada dura para sempre. E eu não posso passar por isso de novo." "Por passar pelo quê?" ela perguntou gentilmente, mas ele se afastou, se fechando de novo. "Não importa. É passado." Levantou-se, deixando o copo na pia. "Boa noite, Daniela." E subiu as escadas, deixando-a sozinha na cozinha escura, com mais perguntas do que respostas. Daniela ficou ali sentada por muito tempo, tentando entender o que estava acontecendo, tentando entender aquele homem complicado que tinha aberto sua casa para ela, mas que não conseguia abrir seu coração. E naquela noite, pela primeira vez, ela percebeu algo que a assustou. Ela também estava se apegando. Não apenas à casa, à estabilidade, à segurança, mas a ele. Ao jeito quieto como ele cuidava dela sem esperar nada em troca. À gentileza escondida atrás de uma fachada de indiferença. Aos raros sorrisos que às vezes escapavam quando achava que ninguém estava olhando. E isso a aterrorizava tanto quanto a ele, porque ela já tinha sido ferida antes.
Já tinha confiado em alguém e sido abandonada. E não tinha certeza se conseguiria sobreviver a isso de novo. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa que pairava sobre a casa como uma nuvem pesada. Juliano mantinha sua distância, mergulhado no trabalho, evitando os momentos em que antes se permitia relaxar. Daniela continuava cuidando da casa e das meninas, mas agora havia uma cautela em seus movimentos, como se pisasse em ovos, com medo de fazer algo que pudesse desequilibrar ainda mais aquela frágil situação. Era uma manhã de sábado, o sol ainda nascendo por trás das montanhas que cercavam Belo Horizonte, quando tudo começou a mudar. Daniela estava na cozinha preparando café quando ouviu a campainha tocar. Estranhou, pois ninguém visitava Juliano. Em todos os meses que estava ali, não tinha visto uma única pessoa vir à casa. Hesitou sem saber se deveria atender ou chamar Juliano, mas a campainha tocou novamente, insistente. Abriu a porta e se deparou com um homem de meia idade, terno escuro, óculos de grau, uma pasta preta debaixo do braço. Ele a olhou com surpresa, claramente não esperando encontrar uma mulher e duas crianças na casa de Juliano. "Bom dia, o Juliano está?" ele perguntou, educado mas curioso. "Está sim, só um momento." Daniela deixou o homem esperando e subiu as escadas correndo. Bateu na porta do quarto de Juliano. "Tem alguém te procurando." Juliano abriu a porta, ainda de pijama. O cabelo bagunçado, uma expressão confusa no rosto. "Quem?" "Não sei, um homem de terno." A expressão de Juliano mudou. Um misto de irritação e resignação passou por seu rosto. "É o Marcelo, meu advogado, esqueci que ele vinha hoje." Vestiu uma calça jeans e uma camiseta rapidamente e desceu as escadas. Daniela voltou para a cozinha, mas não conseguiu deixar de ouvir partes da conversa que vinha da sala. O advogado falava sobre documentos, assinaturas pendentes, decisões que precisavam ser tomadas. Ela tentou se concentrar em preparar o café da manhã das meninas, mas sua atenção estava dividida. "Juliano, você precisa assinar esses papéis. Já faz 6 anos. Você não pode ficar adiando isso para sempre", dizia o advogado, sua voz firme mas compreensiva. "Eu sei, Marcelo, eu sei, mas não é fácil. Ninguém disse que seria, mas é necessário, por eles." Daniela sentiu que estava ouvindo algo que não deveria. Subiu as escadas rapidamente e foi para o quarto das meninas, onde Sofia e Helena ainda dormiam. Sentou-se na cadeira próxima à janela, tentando não pensar no que havia escutado, mas era impossível. 6 anos. Algo tinha acontecido 6 anos atrás. Algo que Juliano ainda não conseguia superar. E envolvia outras pessoas. Provavelmente a família da fotografia que ela tinha encontrado. Meia hora depois, ouviu a porta da frente se fechar e passos pesados subindo as escadas. Juliano passou pelo corredor, entrou em seu quarto e bateu a porta. O som ecoou pela casa inteira. Daniela ficou ali sentada sem saber o que fazer, se deveria ir falar com ele ou deixá-lo sozinho. As meninas acordaram e a rotina do dia começou. Café da manhã, brincadeiras no jardim, almoço. Juliano não desceu para nenhuma refeição. Daniela subiu um prato para ele por volta das 2 da tarde e bateu na porta do quarto. Nenhuma resposta. Deixou o prato no chão em frente à porta e desceu. À noite, depois de colocar as meninas para dormir, Daniela viu luz saindo por baixo da porta de Juliano. Bateu de leve. "Juliano, tá tudo bem?" "Tá", veio a resposta abafada do outro lado. "Posso entrar?" Silêncio. "Então, pode." Daniela abriu a porta devagar. Juliano estava sentado na cama, costas apoiadas na cabeceira, dezenas de documentos espalhados ao seu redor. Parecia exausto, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado ou não dormido por dias. Talvez ambos. "Você comeu alguma coisa?" ela perguntou. "Não estou com fome." "Juliano, você precisa comer." "Eu disse que não estou com fome." A voz dele saiu mais dura do que pretendia e ele imediatamente pareceu se arrepender. "Desculpa, não queria falar desse jeito." Daniela sentou-se na beirada da cama, mantendo distância, mas presente. "Quer conversar sobre o que está acontecendo?" "Não tem nada para conversar."
Tem sim. Você está claramente sofrendo com alguma coisa. Juliano olhou para os documentos espalhados, seus dedos tocando um deles distraidamente. São papéis de inventário, da herança deles. Meu advogado está certo, eu tenho que resolver isso. Mas toda vez que pego esses papéis, toda vez que vejo os nomes deles escritos ali, eu... Sua voz falhou. Eu não consigo. Deles? Daniela perguntou suavemente. Juliano ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor tão profunda que Daniela sentiu no próprio peito. Minha esposa e meu filho, Camila e Miguel. Eles partiram há 6 anos. Acidente de carro. Eu estava dirigindo. Daniela sentiu seu coração apertar. Agora tudo fazia sentido. O isolamento, o medo de se apegar, a casa vazia, a tristeza que ele carregava como um peso invisível, mas sempre presente. Juliano, eu sinto muito. Foi culpa minha. Se eu tivesse pegado outra rua, se tivesse saído de casa 5 minutos mais tarde, se tivesse visto aquele caminhão vindo, tantos sés, mas no final eles se foram e eu fiquei. E não consigo entender por quê. Não foi sua culpa, foi um acidente. Todo mundo diz isso, mas eu estava lá. Eu vi. Eu sobrevivi sem um arranhão e eles... Ele parou, incapaz de continuar. Daniela se aproximou e, sem pedir permissão, o abraçou. Juliano ficou rígido por um momento, mas então desabou. Chorou como provavelmente não chorava há anos, soluços profundos que saíam de um lugar que ele tinha tentado manter trancado. Daniela apenas o segurou, deixando que ele liberasse aquela dor que carregava há tanto tempo. Quando finalmente se acalmou, Juliano se afastou, limpando o rosto com as mãos. Desculpa, não queria colocar isso em você. Não precisa se desculpar. Às vezes, a gente precisa deixar sair. É por isso que eu me afastei de você e das meninas nas últimas semanas, porque quando olho para vocês, quando vejo vocês transformando essa casa, trazendo vida de volta para cá, eu fico com medo. Medo de me apegar e perder de novo. Medo de que a história se repita. Medo de que, se eu deixar vocês entrarem de verdade na minha vida, o destino me tire vocês também. A vida não funciona assim, Juliano. A gente não pode viver com medo de perder. Se for assim, a gente nunca vai viver de verdade. Mas eu já perdi. E não sei se consigo sobreviver a perder de novo. Daniela segurou as mãos dele entre as suas. Você já está vivendo de novo. Pode não perceber, mas está. A cada café da manhã que toma com a gente, a cada vez que sorri quando as meninas fazem alguma besteira, a cada conversa que temos. Você está voltando a viver, Juliano, e tá tudo bem ter medo, mas não deixa o medo te roubar isso. Eles ficaram ali sentados em silêncio por um longo tempo, apenas segurando as mãos um do outro. E naquele momento algo mudou entre eles. Uma barreira havia caído, e agora estavam vendo um ao outro de verdade, com todas as feridas e cicatrizes. Os dias seguintes foram diferentes. Juliano ainda carregava sua tristeza, mas agora ela não era mais um segredo trancado. Daniela sabia, entendia e respeitava. E de alguma forma isso tornava tudo mais leve. Ele voltou a fazer as refeições com elas, voltou a conversar, voltou a sorrir ocasionalmente quando as meninas faziam algo engraçado. Mas se os segredos de Juliano tinham vindo à tona, os de Daniela permaneciam enterrados. E foi numa tarde chuvosa de abril, quase 3 meses depois de sua chegada à casa, que o passado de Daniela começou a bater à porta. Ela estava na sala dobrando roupas quando ouviu seu celular tocar. Era um número desconhecido. Normalmente não atendia, mas algo a fez atender dessa vez. Alô? Daniela, é você? A voz do outro lado era masculina, familiar de um jeito que fez seu sangue gelar. Quem é? É o Rafael, o pai das meninas. O mundo parou. Daniela sentiu as pernas bambas e teve que se sentar. Rafael. Depois de mais de 5 anos sem dar nenhum sinal de vida, sem uma ligação, sem ajuda, sem nada, ele estava ligando. O que você quer? Sua voz saiu mais fria do que ela mesma esperava. Quero ver minhas filhas. Tenho direito. Direito? Você desapareceu quando elas eram bebês.
Nunca pagou um centavo de pensão. Nunca quis saber se estavam vivas ou passando fome. E agora quer direitos. Eu estava confuso na época, não estava preparado. Mas mudei, Daniela. Estou trabalhando, tenho uma vida estável. Quero conhecer minhas filhas. Não, você perdeu esse direito. Não é tão simples assim. Eu posso entrar na justiça, posso exigir meus direitos de pai. E se você não deixar, posso complicar sua vida de formas que você nem imagina. Era uma ameaça velada, mas clara. Daniela sentiu o pânico subir. Você não pode fazer isso. Posso sim e vou fazer se você não cooperar. Me encontra amanhã, a gente conversa. Anota aí o endereço. Daniela anotou mecanicamente, a mão tremendo. Quando desligou o telefone, ficou ali sentada, em choque. Como Rafael tinha conseguido seu número? Como tinha-a encontrado? E mais importante, o que ele realmente queria? Juliano entrou na sala naquele momento e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Nada. Tá tudo bem. Ela mentiu. Mas sua voz não convenceu nem a ela mesma. Daniela, você está branca. O que foi? É só dor de cabeça. Vou deitar um pouco. Levantou-se rápido demais e quase perdeu o equilíbrio. Juliano a segurou pelo braço. Você está mentindo. O que aconteceu? Juliano, por favor, não agora. Havia um tom de desespero em sua voz que ele não conhecia. Ele a soltou, mas continuou olhando para ela com preocupação. Daniela subiu as escadas correndo, entrou no quarto e fechou a porta. Sentou-se na cama, o celular ainda na mão, e começou a chorar silenciosamente. Depois de tanto tempo reconstruindo sua vida, achando um porto seguro, Rafael aparecia para destruir tudo de novo. À noite, durante o jantar, Daniela estava quieta, perdida em pensamentos. As meninas perceberam e ficaram inquietas. Juliano também notou, mas não disse nada, respeitando seu espaço como ela havia respeitado o dele. Depois que as meninas dormiram, Daniela desceu e encontrou Juliano na sala. Ela precisava falar com alguém. Precisava contar. Não aguentava mais carregar aquilo sozinha. Juliano, preciso te contar uma coisa. Ele desligou a televisão e se virou para ela atento. Estou ouvindo. O pai das meninas me ligou hoje. Depois de mais de 5 anos sem dar notícias, ele apareceu querendo ver as filhas e disse que se eu não deixar, ele vai complicar minha vida. Acho que ele vai atrás da guarda delas. Juliano franziu a testa. Ele tem esse direito? Depois de abandonar vocês? Tecnicamente, sim. Ele está no registro delas como pai. Nunca perdeu o poder familiar oficialmente. Se ele entrar com um processo, pode conseguir ao menos regime de visitas. E se provar que tem condições melhores que eu, sua voz falhou. Juliano, eu não tenho nada. Não tenho casa, não tenho emprego, não tenho dinheiro. Se formos para a justiça, ele pode tirar minhas filhas de mim. Ele não vai tirar suas filhas de você. Eu não vou deixar. Como você pode impedir? Juliano ficou em silêncio por um momento pensando. Não sei ainda, mas vamos descobrir. Você vai encontrar com ele amanhã? Ele quer que eu vá, marcou num café no centro. Então eu vou com você. Não precisa. Eu vou com você, ele repetiu, mais firme. Você não vai enfrentar isso sozinha. Daniela sentiu lágrimas encherem seus olhos novamente. Por que está fazendo isso por mim? Juliano se aproximou e limpou uma lágrima que escorria pelo rosto dela com o polegar. Porque você não é mais uma estranha que apareceu na minha porta pedindo para cortar grama. Porque em 3 meses você e suas filhas se tornaram importantes para mim. E porque eu sei o que é sentir que está perdendo tudo. Não vou deixar isso acontecer com você. Naquela noite, Daniela mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, imaginando 1000 cenários diferentes para o encontro do dia seguinte. E se Rafael realmente tivesse mudado? E se ele tivesse o direito de conhecer as filhas? E se ela estivesse sendo egoísta ao negar isso? Mas então se lembrava de todas as noites que passou sozinha, grávida, assustada, sem ninguém. De todos os dias que passou nas ruas com 2 bebês nos braços procurando abrigo. De cada vez que as meninas choraram de fome e ela não tinha nada para dar.
Onde estava Rafael em todos esses momentos? Não, ela não estava sendo egoísta. Estava sendo mãe. De manhã, Daniela vestiu sua melhor roupa, que não era grande coisa, mas estava limpa e passada. Prendeu os cabelos num coque, passou um pouco de maquiagem que Juliano tinha comprado para ela algumas semanas atrás. Precisava parecer forte, confiante, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Deixaram as meninas com uma vizinha que Daniela tinha feito amizade nos últimos meses, uma senhora simpática que adorava crianças. Pegaram um ônibus até o centro da cidade. O café que Rafael tinha marcado era num daqueles lugares modernos, cheio de gente jovem trabalhando em laptops. Daniela viu Rafael imediatamente. Estava sentado numa mesa do canto, mexendo no celular. Ele havia mudado. Estava mais velho, claro, mas também mais arrumado. Terno e gravata, cabelo cortado profissionalmente, óculos de grau caros. Parecia alguém importante, bem-sucedido. Daniela se aproximou, Juliano logo atrás dela. Rafael ergueu os olhos e franziu a testa ao ver Juliano. Quem é esse? Um amigo, Daniela respondeu, sentando-se. Juliano sentou ao seu lado, uma presença silenciosa, mas reconfortante. Rafael olhou de um para o outro, claramente incomodado. Achei que seria uma conversa particular. Qualquer coisa que você tem para me dizer pode ser dito na frente dele, Daniela disse firmemente. Rafael suspirou e se ajeitou na cadeira. Tudo bem, vamos direto ao ponto então. Eu quero conhecer minhas filhas. Sei que fui um idiota no passado que te abandonei. Mas amadureci, Daniela. Tenho um bom emprego agora, um apartamento legal, condições de ajudar. Quero ser parte da vida delas. Onde você estava quando eu precisava de você? Onde você estava quando elas nasceram prematuras e passaram semanas na UTI? Onde você estava quando perdemos nossa casa e fomos para as ruas? Onde você estava em todos os aniversários, em todas as noites de febre, em todos os momentos em que elas precisavam de um pai? Eu estava errado, admito, mas não podemos mudar o passado. Só podemos seguir em frente, e eu quero fazer a coisa certa agora. A coisa certa seria ter feito isso há 5 anos. Rafael se inclinou para a frente, sua voz baixando. Olha, eu tentei ser legal, mas se você não cooperar, vou pelos meios legais. Posso entrar com um pedido de guarda compartilhada. E, francamente, olhando sua situação, sem casa, sem emprego fixo, acho que tenho boas chances de conseguir. Talvez até guarda integral. Daniela sentiu o sangue gelar. Você não pode... Posso sim. E vou. A não ser que a gente chegue num acordo. Você me deixa ver as meninas regularmente. Eu não faço escândalo. Todo mundo ganha. Juliano, que tinha ficado em silêncio até então, finalmente falou. Você está chantageando ela. Rafael o olhou com desprezo. Não, estou negociando. E isso não é da sua conta. É sim minha conta. Daniela e as meninas moram comigo. Então qualquer coisa que as afete me afeta também. Rafael arqueou uma sobrancelha. Moram com você? Interessante. E há quanto tempo dura esse arranjinho? Não é um arranjinho, Juliano disse friamente. É uma família se ajudando. Família? Rafael riu. Você a conhece há o quê? 3 meses? E já é família? Por favor. A conversa estava se tornando tensa, as vozes começando a subir. Daniela colocou a mão no braço de Juliano pedindo calma. Rafael, eu preciso pensar nisso. Não vou tomar uma decisão agora. Preciso de tempo. Você tem uma semana. Depois disso, procura um advogado. Rafael se levantou, colocou algumas notas na mesa para pagar o café e saiu sem olhar para trás. Daniela ficou ali sentada, sentindo como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Juliano segurou sua mão. A gente vai dar um jeito, prometo. Mas enquanto voltavam para casa, Daniela não conseguia parar de pensar. E se não conseguissem? E se Rafael realmente tirasse as meninas dela? Como ela sobreviveria a isso? As meninas eram tudo que tinha. Sem elas, não era nada. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Daniela tinha vivido desde que chegara à casa de Juliano. O peso da ameaça de Rafael pairava sobre ela como uma nuvem escura que não se dissipava.
Tentava manter a normalidade na frente das meninas, mas à noite, quando Sofia e Helena finalmente dormiam, ela se permitia desabar. Juliano estava sempre ali, uma presença constante, reconfortante, mesmo quando não havia palavras para dizer. Na quarta-feira daquela semana, Juliano entrou na cozinha onde Daniela preparava o almoço. Ele tinha uma expressão determinada no rosto, uma pasta de documentos nas mãos. Preciso falar com você. É importante. Daniela limpou as mãos no avental e se sentou à mesa. Juliano colocou a pasta na frente dela e se sentou também. Passei os últimos dias pensando numa solução. Conversei com meu advogado, o Marcelo, expliquei a situação, ele me deu algumas opções. Opções? Daniela perguntou, tentando não criar esperanças. A primeira é óbvia. Contratar um bom advogado de família para te defender se Rafael realmente entrar com processo. O Marcelo tem indicações. Isso eu vou fazer de qualquer forma, independente do que você decidir. Juliano, eu não posso pagar. Eu pago. Não discute isso comigo. Sua voz era firme, não dava margem para argumentos. Mas tem outra coisa, algo que pode fortalecer muito sua posição. O quê? Juliano respirou fundo, como se estivesse prestes a dar um mergulho. Casa comigo. Daniela ficou paralisada. Por um momento, achou que tinha ouvido errado. O quê? Casa comigo, oficialmente. Seria um casamento de conveniência, claro, mas perante a lei você seria minha esposa. Teria estabilidade, um endereço fixo, segurança financeira, tudo o que precisa para mostrar que pode cuidar das meninas. E eu poderia adotá-las. Como meu advogado explicou, se eu adotar as meninas e formos casados, Rafael não teria mais nenhum poder sobre elas. O poder familiar dele seria extinto. Daniela não conseguia processar o que estava ouvindo. Você está disposto a fazer isso? A casar comigo e adotar minhas filhas só para me ajudar? Não é só para te ajudar, Juliano disse, sua voz mais suave agora. Daniela, nos últimos meses, vocês três se tornaram minha família. Eu acordo de manhã e espero ouvir as risadas das meninas. Desço para o café e espero te ver ali. Volto do trabalho e espero encontrar a casa cheia de vida. Vocês já fazem parte da minha vida. Isso só tornaria oficial algo que já existe de verdade. Mas e você? E seus sentimentos? Não é justo te prender num casamento sem amor só por causa dos meus problemas. Juliano pegou as mãos dela entre as suas, olhando diretamente nos olhos dela. Quem disse que não tem amor? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada de significado. Daniela, eu passei 6 anos me escondendo da vida, com medo de sentir, com medo de viver. Você e as meninas me mostraram que ainda há vida depois da dor. Que ainda posso ser feliz. Não estou pedindo isso só por você. Estou pedindo por mim também. Porque não quero mais viver sozinho. Não quero mais ter medo. Quero ter vocês na minha vida, oficialmente. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Daniela agora. E se der errado? E se não funcionar? E se der certo? E se for exatamente o que todos nós precisamos? Ele limpou as lágrimas dela com o polegar. Olha, não estou pedindo que você me ame agora. Sei que é complicado. Sei que ainda carrega suas próprias feridas. Mas estou pedindo que me dê uma chance. Uma chance de sermos uma família de verdade. Eu não sei o que dizer. Daniela sussurrou. Diz sim, por favor. Daniela olhou para aquele homem que 3 meses atrás era um completo estranho. Aquele homem que tinha aberto sua casa, seu coração, sua vida para ela e suas filhas. Aquele homem que tinha se tornado seu porto seguro, seu amigo, e talvez algo mais que ela ainda não tinha coragem de admitir. Sim, ela disse, sua voz mal audível. Sim, eu caso com você. O sorriso que iluminou o rosto de Juliano foi o mais bonito que Daniela já tinha visto. Ele a puxou para um abraço apertado, e pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Os dias seguintes foram uma correria. Juliano e Marcelo trataram de toda a parte burocrática. Como queriam fazer tudo o mais rápido possível por
Causa da ameaça de Rafael, optaram pelo casamento civil simples. Marcelo conseguiu agilizar os processos, puxando alguns favores de contatos no cartório. Em menos de uma semana, estava tudo pronto. Daniela precisava contar para as meninas. Numa tarde ensolarada, sentou-se com Sofia e Helena no jardim, no mesmo lugar onde costumavam plantar flores juntas. Meninas, a mamãe precisa contar uma coisa importante para vocês. As duas pararam de brincar e olharam para ela com aqueles olhos grandes e atentos. O que foi, mamãe? Sofia perguntou. Vocês gostam do tio Juliano? Gostamos. As duas responderam em uníssono, acenando com a cabeça, energicamente. E gostam de morar aqui com ele? Sim, é muito melhor que dormir na rua. Helena disse com a sinceridade brutal das crianças. Daniela sorriu, apesar do aperto no peito ao lembrar daqueles dias difíceis. Então, a mamãe e o tio Juliano vamos nos casar. Ele vai ser o papai de vocês. Se vocês quiserem, claro. Houve um momento de silêncio enquanto as meninas processavam a informação. Então Sofia perguntou: Mas cadê o nosso outro papai? O de verdade? Daniela respirou fundo. Sabia que essa pergunta viria. O outro papai não pode estar com vocês agora. Mas o tio Juliano quer ser papai de vocês. Ele quer cuidar de vocês, proteger vocês, amar vocês. Vocês gostariam disso? As duas se entreolharam. Aquela comunicação silenciosa que só gêmeas têm. Então Helena perguntou: Se ele for nosso papai, a gente pode chamar ele de pai? Claro que podem, meu amor. Então sim, Sofia exclamou. A gente quer. E assim, numa quinta-feira de maio, numa cerimônia simples num cartório do centro de Belo Horizonte, Daniela e Juliano se casaram. Não havia flores, não havia festa. Não havia convidados além de Marcelo e a secretária do cartório como testemunhas. Mas quando o oficial disse que eram marido e mulher, quando Juliano segurou as mãos de Daniela e sorriu aquele sorriso tímido, quando Sofia e Helena aplaudiram entusiasmadas, Daniela sentiu que talvez aquilo fosse mais real do que qualquer casamento tradicional poderia ser. Voltaram para a casa, que agora era oficialmente a casa de todos eles. Juliano tinha preparado uma surpresa. Tinha encomendado um bolo, comprado balões, preparado uma pequena comemoração para as meninas. Não era nada extravagante, mas era feito com amor, e isso era tudo o que importava. Naquela noite, depois das meninas dormirem, Daniela e Juliano se sentaram na varanda, olhando as estrelas. Agora eram marido e mulher no papel, mas ainda havia tanto que precisavam descobrir um sobre o outro. Acho que devemos estabelecer algumas regras, Daniela disse, sobre como vai funcionar esse casamento. Que tipo de regras? Tipo, onde cada um dorme. Não quero que você se sinta pressionado a nada. Podemos manter quartos separados até... Até o quê? Até nos apaixonarmos de verdade? Juliano perguntou, um pequeno sorriso no rosto. Algo assim. E se eu disser que já estou? Daniela o olhou surpresa. Está o quê? Apaixonado. Por você. Ele se virou para ela completamente. Sei que esse casamento foi feito por questões práticas, mas, Daniela, meus sentimentos não são práticos, são reais. Estou apaixonado por você faz semanas, talvez meses, pela sua força, pela sua determinação, pelo jeito como você ama suas filhas, pelo jeito como você trouxe vida de volta para essa casa e para mim. Daniela sentiu seu coração acelerar. Juliano, eu... Não precisa dizer nada agora. Só queria que você soubesse. E sobre os quartos, vamos no seu tempo. Não há pressa. Temos o resto das nossas vidas. Mas Daniela percebeu naquele momento que não queria esperar. Que talvez ela também estivesse apaixonada há mais tempo do que admitia para si mesma. E se eu disser que também estou apaixonada por você? Foi a vez de Juliano ficar surpreso. Está? Acho que sim. Não sei quando começou. Se foi quando você me segurou naquele primeiro dia, quando eu estava quase desmaiando, ou quando você chorou nos meus braços falando sobre sua família, ou em algum dos 1000 pequenos momentos entre esses. Mas sim, estou. Juliano se aproximou, sua mão tocando suavemente o rosto dela. Posso te beijar?
Daniela assentiu, e quando seus lábios se encontraram foi como se tudo finalmente fizesse sentido. Não era um beijo de paixão desenfreada, mas de ternura, de promessa, de recomeço. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então acho que não precisamos de quartos separados, Daniela disse, corando ligeiramente. Acho que não, Juliano concordou, puxando-a para mais perto. 3 dias depois do casamento, o telefone de Daniela tocou. Era Rafael. Ela atendeu com Juliano ao lado dela, dando apoio. Alô? Daniela, minha semana acabou. Espero que tenha tomado a decisão certa. Tomei sim, e a decisão é não. Você não vai ver minhas filhas. Então você não me deixa a escolha. Vou procurar meu advogado amanhã mesmo. Pode procurar, Daniela disse, sua voz surpreendentemente calma. Mas vai ser perda de tempo. Casei semana passada. Meu marido vai adotar as meninas. Já entramos com os papéis. E considerando que você abandonou suas filhas por mais de 5 anos, sem nunca pagar pensão ou prestar qualquer assistência, não acho que um juiz vá ser muito simpático ao seu caso. Silêncio do outro lado. Então, você se casou? Com quem? Isso não é da sua conta. O que importa é que agora tenho tudo o que preciso para provar que posso cuidar das minhas filhas. E você não tem nada além de 5 anos de ausência para explicar. Isso não vai ficar assim, Rafael disse, sua voz carregada de raiva. Vai sim. Adeus, Rafael. E desligou. Juliano a puxou para um abraço. Você foi incrível. Estava morrendo de medo por dentro, ela admitiu tremendo. Mas não deixou ele ver isso. Estou orgulhoso de você. Nos dias seguintes, Marcelo tratou de tudo. Entrou com o pedido de adoção de Juliano, juntou provas da ausência de Rafael, documentos do casamento, tudo o que poderia fortalecer o caso. Rafael realmente tentou entrar com um processo, mas seu advogado, ao ver toda a documentação e o histórico de abandono, aconselhou-o a desistir. Não havia como ganhar aquele caso e ele só gastaria dinheiro e tempo para nada. Rafael, percebendo que tinha perdido, desistiu. Foi a última vez que Daniela ouviu falar dele. 3 meses depois, a adoção foi aprovada. Juliano estava agora oficialmente nos documentos das meninas como pai. Num fim de semana ensolarado, fizeram uma pequena comemoração. Marcelo veio, a vizinha que ajudava com as meninas também, e alguns colegas de trabalho de Juliano, que ele tinha voltado a ver depois de anos de isolamento. Sofia e Helena estavam radiantes com seus vestidos novos, que Daniela tinha costurado especialmente para essa ocasião. Corriam pelo jardim rindo sem nenhuma lembrança dos dias difíceis nas ruas. Para elas, aquela casa sempre foi seu lar. Juliano sempre foi seu pai, e aquela sempre foi sua família. Naquela noite, depois que todos foram embora e as meninas dormiram exaustas de tanta brincadeira, Daniela e Juliano se sentaram no sofá da sala. Ela estava encostada nele, os dois apenas aproveitando o silêncio confortável. Sabe o que é engraçado? Daniela disse. Quando cheguei aqui naquela tarde de março, tudo o que eu queria era comida. Nunca imaginei que encontraria uma família. E eu achei que queria apenas solidão, Juliano respondeu beijando o topo da cabeça dela. Nunca imaginei que uma mulher tocando minha campainha mudaria tudo. Você se arrepende de tudo isso? Nem por um segundo. E você? Também não. Pela primeira vez em anos, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Juliano a abraçou mais apertado. Eu te amo, sabe? De verdade. Também te amo. Muito. E ali, naquela casa que tinha sido vazia por tanto tempo, mas agora estava cheia de vida, amor e esperança. 2 almas feridas encontraram cura uma na outra. Porque às vezes o amor não chega com fanfarra e fogos, de artifício. Às vezes ele chega silencioso, disfarçado de bondade, de um prato de comida, de um quarto oferecido, de pequenos gestos de cuidado que vão construindo algo maior do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Meses se transformaram em anos. Sofia e Helena cresceram naquela casa, com memórias felizes de um pai que as amava incondicionalmente e uma mãe que nunca desistiu delas. Juliano voltou a viver de verdade, não apenas existir. A casa ficou repleta de lembranças felizes,
fotos nas paredes, desenhos das meninas na geladeira, barulho e vida em cada canto. Daniela conseguiu um emprego numa loja de costura, fazendo o que sempre amou: trabalhar com tecidos e criatividade. Não era um emprego que pagava muito, mas era seu, conquistado com seu esforço, e isso significava tudo para ela. Juliano continuou seu trabalho com traduções, mas agora tinha para quem voltar no final do dia. Numa manhã de domingo, 2 anos depois daquele primeiro encontro, a família estava reunida no jardim. Juliano ensinava as meninas a plantar rosas, suas mãos grandes guiando as pequenas mãos delas na terra. Daniela observava da varanda, uma xícara de café na mão e um sorriso no rosto. Mamãe, vem ver. O pai disse que essas rosas vão ficar gigantes. Helena gritou entusiasmada. Vou já, meu amor, Daniela respondeu, descendo os degraus. Juliano olhou para ela, e naquele olhar havia tudo: amor, gratidão, esperança, futuro. Ela devolveu o olhar com a mesma intensidade. Não precisavam de palavras. Sabiam ambos o milagre que era aquilo. O milagre de terem encontrado um ao outro, de terem construído uma família a partir de pedaços quebrados, de terem transformado dor em amor. Vem cá, Juliano disse, abrindo os braços. Daniela se aproximou e ele a puxou para um abraço, com Sofia e Helena logo se juntando a eles, criando um círculo de amor e pertencimento. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Também te amo, ela respondeu, e dessa vez não havia medo nas palavras, apenas certeza. Porque amor verdadeiro não é perfeito. Não surge de contos de fadas onde tudo é fácil e bonito. Às vezes ele surge da adversidade, do sofrimento, das feridas compartilhadas e curadas juntos. Surge quando 2 pessoas quebradas decidem se reerguer juntas, quando decidem que é mais forte enfrentar a vida a 2 do que sozinhos. E naquela manhã ensolarada em Belo Horizonte, naquele jardim que antes era apenas mato e abandono, mas agora florescia com rosas e vida, 4 corações batiam em sincronia, unidos por laços mais fortes que sangue: o amor, a escolha e a certeza de que, não importa o que viesse pela frente, enfrentariam juntos. Como família. Como deveria ser. Juliano olhou para a casa, lembrando de como ela era quando Daniela chegou. Vazia, silenciosa, morta. Agora, havia cortinas coloridas nas janelas, bicicletas das meninas encostadas na varanda, flores em vasos por todo lugar, e principalmente havia risadas. Havia vida. Havia amor. No que você está pensando? Daniela perguntou, seguindo seu olhar. Em como? Um momento pode mudar tudo. Se eu não tivesse atendido aquela campainha naquele dia... Mas atendeu, e eu toquei, e aqui estamos. Aqui estamos, ele repetiu sorrindo. E não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. As meninas puxaram os pais de volta para o jardim, animadas para terminar de plantar as rosas. E enquanto trabalhavam juntos, sujando as mãos de terra, rindo das piadas bobas de Sofia e das observações sérias de Helena, nenhum deles pensava no passado. Não pensavam nas dores, nas perdas, nos momentos difíceis. Pensavam apenas no agora, naquele momento perfeito de imperfeição, onde uma família improvisada, mas muito real, estava sendo construída, um dia de cada vez, um gesto de amor de cada vez. E quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, os 4 entraram juntos na casa, de mãos dadas, prontos para mais um jantar em família, mais uma noite de histórias antes de dormir, mais uma manhã acordando juntos. Porque aquela casa, que por tanto tempo foi apenas uma estrutura vazia, agora era finalmente o que sempre deveria ter sido: um lar. Um lar cheio de amor, de vida, de segundas chances e da prova viva de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando 2 almas decidem se encontrar, milagres podem acontecer. E eles aconteceram. Ali, naquela casa em Belo Horizonte, com um homem que aprendeu a viver de novo, uma mulher que nunca desistiu de lutar, e 2 meninas que finalmente tinham o que toda criança merece: um lar cheio de amor. Não era perfeito. Tinha dias difíceis, discussões, momentos de dúvida.
mas era real, era deles, e era o bastante. Anos mais tarde, quando Sofia e Helena já fossem adultas, elas olhariam para trás e lembrariam daquele domingo de rosas. Lembrariam do pai, ensinando-as pacientemente, das mãos fortes mas gentis guiando as deles. Lembrariam da mãe observando com aquele sorriso suave que significava paz. E entenderiam que família não é apenas quem te dá a vida, é quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe te chamar de seu. E Juliano tinha escolhido. Assim como Daniela tinha escolhido confiar novamente. Assim como eles, juntos, tinham escolhido construir algo bonito a partir das ruínas de suas vidas passadas. Porque no final, é isso que o amor faz. Ele constrói, ele cura, ele transforma. E naquela casa, que um dia foi apenas um abrigo temporário, mas se tornou um lar eterno, o amor tinha vencido. E continuaria vencendo todos os dias em cada pequeno gesto, em cada olhar, em cada momento compartilhado. Para sempre.